Shalom, shalom, que Deus abençoe a sua vida, que você seja alcançada pela graça do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, e que você seja uma pessoa de luz, uma pessoa muito abençoada. Que o shalom do Senhor, que a paz de Deus esteja sobre você, meu amigo que é espírita, você que é católico, você que profere qualquer fé, ou até mesmo você que não crê em nada, que você não acredita, você talvez seja um ateu, agnóstico, independente, essa palavra ela é para você, porque a palavra de Deus ela é para todo mundo, a palavra de Deus é para todos que creem, e eu creio nessa palavra, não é por acaso que você está aqui. Em poucos minutos quero trazer para você uma revelação de Deus que tem o poder de mudar a tua vida. Eu sou o pastor Djalma Magno, pastor da comunidade Embaixadores do Reino, aqui na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Olha que maravilha! Direto do sul da cidade de Campo Bom, Deus está me enviando através da internet, através do YouTube, para levar para você uma revelação que tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história. E que bom que você está aqui. Desde já, agradeço a sua audiência. Se você puder, por gentileza, escreva qual cidade, qual estado esse vídeo te alcançou e compartilhe com seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal, pois temos algo muito poderoso. A palavra de Deus ela tem 3 pilares importantes. Se você deseja viver tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa entender pelo menos esses 3 fundamentos. Quais são eles? Ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar. Existem muitas pessoas que elas ouvem a palavra, elas até ouvem, acham interessante, mas elas não guardam. Muitos guardam, ouvem, mas elas não conseguem praticar. Mas você entende que a Bíblia, ela é a revelação da mente de Deus. Como Deus pensa, o que Deus quer sobre nós. Toda obra que Ele faz e aquilo que Ele deseja realizar na nossa vida está contido e tem uma revelação muito forte aqui para nós no dia de hoje. Então, quando você ouve a palavra, você guarda a palavra e você coloca ela em prática, você se torna um cidadão do reino. Você se torna um discípulo de Jesus e automaticamente outras pessoas são alcançadas através da sua vivência na palavra de Deus. A palavra de Deus para você hoje é no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, olha que interessante. A palavra é tão poderosa, ela é tão viva, que todas as vezes que nós lemos algo que parece que a gente conhece, Deus sempre nos traz uma revelação trazendo com mais profundidade e ampliando a nossa visão para que nós possamos entender o que Ele deseja de nós. Olha o que Deus está falando contigo hoje. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 1 em diante, que é um versículo e um texto que muitas pessoas conhecem. Mas eu quero que você entenda a profundidade daquilo que o Senhor está falando contigo hoje. E isso é maravilhoso. Ah, detalhe, se você mora aqui no Rio Grande do Sul, ou na região do Vale dos Sinos, na cidade de Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, e você deseja ter um acompanhamento, ter alguém que esteja contigo caminhando na fé, deseja uma oração, você deseja uma visita, entre em contato comigo, me chama no WhatsApp, vai ter o número, o meu telefone, o WhatsApp pessoal, aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato, para mim será um prazer te atender, orar por ti, e assim eu estou cumprindo o meu propósito, pois eu sou pastor há 20 anos, fazendo a obra do Senhor e trazendo as boas novas do reino. Então, vamos lá a palavra? Olha o que Deus tem para você. Pega essa revelação aí, vaso, que é muito violento isso aqui. Essa palavra viva, eu sou apaixonado por essa palavra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Olha o que o texto diz. Pedro e João subindo junto ao templo na hora 9, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ele sobre a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Olha que interessante isso aqui. Versículo 4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho ouro e nem prata. Isso aqui é o clássico, né? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. E logo os seus pés se firmaram. E saltando, ele se pôs de pé,
andou e entrou com eles no templo. Pega a visão, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que interessante. Sabe o que me chama a atenção e a revelação de Deus para nós nesses dias? Pedro está cumprindo um chamado apostólico muito poderoso. Pedro não está deixando de ir ao templo. Olha que interessante isso. Eu sei que existe hoje uma questão muito grande na internet e nós vemos que existe muitas pessoas que foram magoadas, que foram machucadas e elas falam abertamente que hoje não há necessidade de ir para a igreja, de ir cultuar junto com uma comunidade, junto com pessoas, respeito à sua visão e à sua opinião. Pois você é livre para tomar a decisão que você deseja. Mas o texto ele é claro quando diz que Pedro ele estava indo para a oração da hora nona. E nós sabemos que na sinagoga existe a oração das 3 horas da tarde. Essa oração das 3 horas da tarde não é uma oração comum. É uma oração muito especial. Nós chamamos essa oração de Minha. Escute. Então, a oração do Minha é uma oração baseada no Salmo 145. O Salmo 145. E o Salmo 145, ele fala sobre 3 coisas. Olha que interessante. O Salmo 145, ele tem 3 pilares importantes. O primeiro fala sobre a misericórdia de Deus. O segundo ponto do Salmo 145 é a provisão de Deus em levantar os que estão caídos para que esses não caiam mais. E o terceiro ponto importantíssimo que o Salmo 145 entra em ênfase é sobre o reino de Deus. Agora, pega comigo essa revelação aqui e vamos junto. Entenda isso que o Espírito Santo está falando contigo agora. Imagina só. Pedro está cumprindo um chamado apostólico. Ele está indo buscar a Deus, buscar o Senhor exatamente nesse horário, 3 horas da tarde. Então Pedro está indo buscar 3 coisas na oração do Salmo 145, no Minha. Ele está indo buscar misericórdia, ele está indo buscar provisão, ele está indo buscar o reino de Deus. Preste atenção. Só que quando ele entra no templo, na porta, como o texto diz, havia um homem. Só que aí Pedro, usado por Deus, dando aquilo que Jesus deu para ele. O que é que Jesus dá para Pedro? Exatamente as 3 coisas. Pedro encontrou em Jesus misericórdia. Pedro encontrou em Jesus provisão. Pedro encontrou em Jesus o reino de Deus. Você entende agora como faz sentido essa revelação? Porque quando Pedro olha para o homem, ele dá exatamente aquilo que ele recebeu. Ele dá exatamente aquilo que ele vai entrar no templo para orar, para falar com Deus. Pedro está cheio de misericórdia. Pedro está cheio de provisão. Aleluia. Pedro está cheio do reino de Deus. Por isso que quando Pedro olha para ele, fitando os olhos, Pedro diz assim, o seguinte: eu não tenho ouro e nem prata. Claro que ele não tinha, porque Pedro não era o tesoureiro do ministério de Jesus. Você já leu a Bíblia, você sabe disso. Você sabe que o tesoureiro da obra era Judas, e Judas estava em outro lugar. Então Pedro está dizendo o seguinte: eu não tenho ouro e nem prata. A provisão e o milagre que eu carrego não é físico, ele é espiritual. Pois agora, assim como eu recebi, eu estou dando para você misericórdia. Pois o Senhor está te alcançando e mudando a sua realidade. Assim como eu recebi, estou te dando provisão. E provisão, que eu digo aqui, não é sobre dinheiro. Essa provisão aqui é espiritual. Estou entregando para você uma riqueza. Porque toda vez que nós falamos de provisão, as pessoas hoje estão tão magoadas, tão chateadas que tudo está ligado ao dinheiro. Mas Pedro está dizendo o seguinte: eu recebi uma provisão no meu espírito que me preencheu, aleluia, por dentro e por fora. Então, quando Pedro diz isso, Pedro fala, e ainda mais, eu te dou o reino dos céus. Por isso que ele diz assim, levanta e anda. Só que isso aqui, meus irmãos, é algo muito profundo, porque aquele homem não está acostumado com isso. A maioria das pessoas que entravam no templo, preste atenção, às 3 horas da tarde, eles iriam orar e buscar
por misericórdia, provisão e reino. Só que o interessante é como que eu tenho a misericórdia de Deus na minha vida. Vejo alguém precisando da mesma misericórdia e eu não entrego aquilo que eu recebi. Como que eu posso receber essa providência que vem de Deus sobre a minha vida? Vejo alguém precisando dessa providência e eu não me compadeço dessa pessoa. Detalhe, quando eu olho para o texto sagrado, essa revelação do livro de Atos, eu penso, como que eu vejo alguém indo buscar o reino, encontrando o reino e não compartilhando o reino de Deus com outra pessoa? Você entende que as pessoas, olha, elas entravam no templo para buscar algo, mas saíam daquele lugar vazios, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Pedro deu aquilo que ele tinha, misericórdia, provisão espiritual e reino dos céus. Então, quando eu entendo essas três chaves poderosas, automaticamente essa palavra, ela está dentro de mim produzindo fruto. Ou seja, eu preciso ser a boa terra que vai receber de Deus a semente da misericórdia, a semente da provisão espiritual e a semente do reino dos céus. E o nome dessa semente chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Pedro fala. Jesus para mim, dizendo para o paralítico, ele é misericórdia, pois ele me alcançou no meu pior dia. Jesus para mim é a provisão. Jesus para mim é o reino dos céus. E assim como ele se manifestou nessa terra chamada coração, ele vai entrar na sua vida também. Por isso que o texto diz bem claro e entra em ênfase quando diz que Pedro pegou pela mão. Pedro liberou uma palavra, mas a terra do coração daquele homem não era uma terra boa. Não era uma terra boa, não era uma terra fértil. Então o ato de Pedro pegar pela mão, levantar ele e dizer assim, ó, eu te dou, receba. Pedro está limpando o coração dele. Se muitos passaram por aqui e não entregaram para você o reino, mas fique em paz, eu estou aqui enviado pelo próprio Deus para entregar para você aquilo que eu recebi. Glória a Deus por isso. Então que você possa entender isso, que essa palavra, meu amigo, possa encontrar você. Porque é impossível alguém que foi encontrado por Jesus não sentir em seu coração de ser um instrumento de Deus para encontrar outras pessoas. A partir do momento que eu tenho e ouço, recebo a misericórdia de Deus, eu me torno no dever também de transmitir a misericórdia de Deus. Porque Deus fala através de sua palavra, mas Deus também fala através das minhas atitudes. A minha oração hoje, e eu quero pedir por gentileza, você já prepare o seu copo com água, que eu quero fazer uma oração por você. Eu creio. Eu sei que hoje em dia existem muitas pessoas que criticam, muitas pessoas não creem, mas Deus não mudou, meus irmãos. Deus continua o mesmo. A própria palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, bendito seja Ele. Eu estou falando para você de um Jesus que cura, que liberta, que salva. Estou falando para você de um Jesus que não importa onde você esteja, no pior momento da sua vida, no pior momento da sua vida, sabe, na pior frustração, na pior tragédia, na falência, sabe, talvez um problema sentimental, familiar, financeiro, não importa em que você esteja afundado. Ou talvez para você está tudo bem, está tudo ótimo e glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo que você está vivendo, independente se é bom ou ruim. Mas três coisas Deus quer manifestar na sua vida. Primeiro, a misericórdia dele. Segundo, uma provisão espiritual que vai te preencher e você não vai sentir mais esse vazio. E terceiro, o reino de Deus quer se manifestar em você. Em você e por você. E eu acredito em milagres. Eu creio. Não importa onde você está. Eu quero orar por você agora, nesse exato momento. E o milagre vai acontecer. Se você está doente, você será curado. Se você está ouvindo agora e me vendo, pega um copo com água e nós vamos consagrar o Senhor. Vamos apresentar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é a fonte das águas vivas. E ao beber dessa fonte, você nunca mais sentirá sede. Você nunca mais sentirá um vazio. E se há uma obra contra a sua vida, foi feita uma demanda, uma obra de bruxaria, de inveja, olho grande, palavras de maldição que foram lançadas contra você, contra o seu negócio, contra a sua casa,
praga rogada, lançada, proferida. Você entende que existe muitas pessoas que têm inveja, olho grande, pessoas que torcem para a sua queda, pessoas que estão torcendo para você desistir. Mas o poder de Deus vai te alcançar, o milagre vai acontecer e o nome de Deus será glorificado no poder do nome de Jesus. Vamos orar? É momento de oração, vamos falar com Deus. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do universo, Criador de todas as coisas. Pai, eu me coloco diante do teu altar para interceder por a vida dessa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra, que entendeu, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Pai, no poder do nome de Jesus, se há uma ação espiritual que se levanta contra a vida dessa pessoa, seja destruída agora todo o mal em nome de Jesus. Todo espírito que causa enfermidade caia por terra agora. Toda cegueira espiritual, o mal que essa pessoa sente no corpo, na carne, no espírito, a doença a qual o médico não consegue diagnosticar, é o cisto, essa mulher não consegue ter filho. Todo espírito do aborto vai embora agora, no poder do nome de Jesus. Espírito que causa enfermidade, Satanás, larga a vida dessa pessoa, sai da casa dela. Essa pessoa que vê vultos, ouve vozes, essa pessoa tem pesadelo à noite, em nome de Jesus, que todo mal, toda maldição geracional saia em nome de Jesus para nunca mais voltar. Enfermo, seja curado agora. Que essa ferida que não cicatriza, a partir de agora, seja curada em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá vida em nome de Jesus. Pai, consagre o copo com água. Quando essa pessoa beber dessa água, para ela seja um santo remédio, pois tu, Senhor, és a fonte das águas vivas. E que o Senhor faça um milagre dentro dessa pessoa, curando ela de toda inflamação, do colesterol, da diabetes, do vírus, da bactéria. Senhor, lava ela, Senhor, e que ela possa ter um encontro contigo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beba da água e receba o milagre para a glória de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito poderosa. Se essa palavra fez sentido para você, você compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, se inscreva no canal. Durante a semana, pelo menos 2 vezes por semana, estarei trazendo para você uma palavra rema, uma palavra que te dá uma clareza sobre as coisas espirituais, tá bom? Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, se você precisar de mim, se você quiser conversar, se você precisar de ajuda, estarei aqui disponível para abençoar a sua vida. Se você é da cidade de Campo Bom ou região, me procure, quero te visitar, juntos nós vamos orar, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Se você deseja fazer uma oferta também, uma oferta missionária, para enviar aqui para o Rio Grande do Sul, o número da conta do Pix é o meu telefone. E se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser contribuir, pois a Bíblia fala que grande é a obra, poucos são os trabalhadores, e nós precisamos alcançar mais pessoas. Sabe, eu entendo que nós falamos de Jesus não apenas com palavras, nós falamos de Jesus também com ações. Existem muitas pessoas no Rio Grande do Sul que ainda não se levantaram depois da enchente. E a nossa igreja aqui, a comunidade Embaixadores do Reino, nós procuramos falar de Jesus não só com palavras, mas também com ações. Nós entregamos cesta básica para as pessoas, nós pagamos conta de água, conta de luz, porque esse é o Evangelho de Jesus. Mas nós só conseguimos fazer isso porque pessoas também nos ajudam. Que você seja um bom samaritano, nos ajude a carregar a cruz, e eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um beijo, um abraço, muita luz, muita paz para você, que o shalom do Senhor seja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Fica na bênção, meu irmão.